Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado e engrandecido. Hoje nós temos um milagre, especialmente para você. Porque não chega-se na casa do dono da bênção para sair vazio. Não se chega na presença do Rei da Glória para se voltar vazio. Então coloca a mão no teu coração. Eu não sei qual é a angústia, eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando ou vivendo, mas eu sei que Ele está em casa. A palavra do Senhor, ela diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele vai fazer. Querido Deus e querido Pai, eu te dou graças, Senhor. Te dou graças pela tua infinita misericórdia. Eu te dou graças, Senhor, pelo teu amor, ó Deus, que é incondicional. Não tem limite, não tem condição. O Senhor nos ama, ó Deus, da maneira com que nós somos, com todos os nossos defeitos, e o teu amor por nós é tão grande que nós vamos sendo por Ele transformados, limpos, aperfeiçoados, santificados, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor sempre ouve as nossas orações. O Senhor jamais nos deixa sozinho. E aqui estamos nós diante da Tua presença. Cada um, Senhor Deus, com o seu pedido, cada um com a sua demanda, com o seu sofrimento, com a sua necessidade. E o Senhor conhece, Deus, até quantos fios de cabelo cada um tem na sua cabeça. E o Senhor sabe, Senhor, o deitar, o levantar. O Senhor conhece o início e o Senhor conhece o fim de todas as coisas. Estende as tuas mãos sobre eles, ó Pai. Ao que precisa ser curado, cure. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que todo espírito de enfermidade sai dessa casa, sai dessa família, sai dessa vida. Ao que precisa ter paz, ó Pai, concede a paz que excede a todo entendimento humano, Senhor, e que essa paz permaneça para sempre. Ao que precisa prosperar, talvez esteja angustiado, Senhor Deus, incomodado, Senhor, sem saber como será o dia de amanhã. Abre as portas, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Pai. Nós repreendemos toda a obra das trevas e nós declaramos que as portas se abram, Senhor. A Deus, que as portas se escancarem, que a provisão se multiplique, que a graça de Deus faça, Senhor Deus, grandes obras na vida dos teus filhos. E se há problemas, ó Pai eterno, de vícios, problemas, Senhor Deus eterno, de brigas, casamentos, Pai eterno, correndo risco de separação, coloca as tuas mãos, ó Pai, e nós repreendemos, nós cancelamos, nós destruímos, nós colocamos por terra toda a obra das trevas e declaramos, Pai, que nenhum vício, que nenhuma maldição, que nenhuma contenda terá poder sobre a vida dos teus filhos. E eu declaro que eles voltam para casa no dia de hoje, ó Deus eterno, abençoados. Eles levam para casa a paz que excede todo entendimento e toda a sorte de bênção que o Senhor conquistou para nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Tem um texto bíblico que eu gosto muito de meditar acerca dele e que faz parte da minha vida. Sabe que tem aqueles versículos que você sempre lembra? E que faz como se fosse uma base para você? Sempre você lembra. Tem alguns deles. O primeiro deles que marcou a minha vida foi: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Salmos 37, versículo 5. Entregar a vida, né? Porque se a vida que está em nós continuarmos a governar ela, eu era uma péssima governante da minha vida. Eu não sabia sair das circunstâncias difíceis. Parece que quanto mais eu queria avançar,
mais eu me atolava. Quanto mais eu queria ir para frente, mais eu caminhava para trás. Toda vez que eu buscava solução aos meus próprios olhos para aquilo que eu achava que daria certo, mais sofrimento eu trazia para mim, mais sofrimento eu trazia para os outros. Quanto mais eu queria dar conselhos para minha família, ou eu queria, de repente, conversar e dialogar e achar uma saída, mais confusão eu arrumava. Qualquer semelhança com a vida real é mera coincidência, é ou não é verdade? Mas quando eu encontrei o meu Pai espiritual, meu Deus, o meu Senhor, o meu Criador, eu disse para Ele: Senhor, eu entrego a minha vida, porque eu sou especialista em acidente. Se eu fosse um carro, você ia viver sem Jesus, batido e amassado na porta, na traseira, na lateral, ia estar todo destruído pelos cantos, porque eu era especialista em passar sinal vermelho. E quando eu entreguei a minha vida a Jesus e recebia o meu Pai, o meu Senhor, para que Ele seja meu guia, Ele começou a me levantar, a me sustentar. Então, em cada momento que eu tenho na vida, eu sempre falo para o Pai: eu já entreguei a minha vida, eu já entreguei o meu coração, eu confio no Senhor e sei que o Senhor tudo vai fazer. Eu gosto sempre de voltar e de lembrar, porque a palavra de Deus é outro versículo. Ela diz assim: bendiga a minha alma ao Senhor, bendiga a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Mas lembre, nós precisamos fazer uma retrospectiva, porque a gente pensa que a nossa vida não muda, mas quando nós olhamos para trás, nós vemos o quanto nós crescemos, o quanto nós avançamos. Nós olhamos para trás, nós podemos entender quão forte nós fomos, o quanto a mão do Senhor Deus Todo-Poderoso nos sustentou, o quanto a mão do Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai amado, nos livrou da boca do maldito, da peste perniciosa, das forças contrárias. Então, quando eu estou passando por problemas, eu estou falando hoje um pouquinho de mim aqui, e de como eu trabalho o meu coração através da mensagem. Cada um de vocês vai encontrar dentro da sua palavra uma promessa. Cada um de nós vai encontrar dentro da sua palavra uma direção. Quando estou passando por luta, eu recordo que eu entreguei a minha vida ao Senhor, e eu lembro de todos os benefícios que Ele me deu ontem. E eu vou dizer para você, se você olhar para trás e ver o quanto o Pai te livrou, o quanto o Pai te sustentou, o quanto o Pai te ajudou, o quanto Ele colocou a sua glória sobre você, você vai dizer: o mesmo Deus que esteve comigo lá, é o mesmo Deus que está comigo hoje. A mesma entrega que eu fiz lá, é a mesma entrega que eu faço hoje. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai fazer de novo. Aleluia! Ele vai fazer de novo, só que Ele não vai fazer como Ele fez. Eu não sei na tua vida, mas cada vez que Deus faz algo, Ele me surpreende. Cada vez que Deus opera, a glória dEle é maior. Ele caminha de glória em glória. A sua unção na nossa vida é derramada de glória em glória. É um despertar de revelação em revelação, de revelação e de revelação, para que nós possamos ir conhecendo ao Senhor. Cada dificuldade que você passa, cada luta que você enfrenta, cada angústia que você passa, vai revelar uma força que você não imaginava que tinha. Você vai revelar mais algo, uma característica, um dom, algo especial que ninguém mais tem, é você. Então, quando Deus Ele põe a gente numa prova, e nós somos provados todos os dias, Deus está fazendo o que com esta prova? Tentando descobrir o que nós somos, quem nós somos, o porquê estamos aqui? Claro que não.
Deus sabe quem é Máximo Garcia. Papai sabe quem é a dona Yasmin. Papai sabe quem é o seu Alexandre. Papai sabe quem é a dona Ingrid. Antes mesmo de eu sonhar em existir, e mesmo antes de eu estar sendo gerada no ventre da minha mãe, todos os meus dias Ele conhecia. Ele conhece. Ele sabe. Ele sabe quem é você. Ele sabe quantos fios você tem na tua cabeça. Ele sabe quais são os teus sentimentos, as tuas dores, teus pecados, tuas quedas, tuas fraquezas. Ele ama você. Ele te sonda. Ele te conhece. Não existe nada em você que seja oculto aos olhos do Pai. Nada. Então, quando Deus nos põe à prova, não é para que Deus descubra quem eu sou, se eu estou pronta ou se eu não estou. Não é para que Deus descubra se eu sou boa ou se eu sou má. É para que eu descubra quem eu sou e o que Ele fez em mim. Ele nunca vai colocar na minha e na sua vida uma luta que você não possa vencer, uma dificuldade que você não possa superar. Você pensa que não pode, você pensa que não aguenta, mas se você olhar para trás, você vai ver quantas você passou. E quando uma é colocada diante de ti, lembre do que você passou atrás, porque aquilo que você passou atrás é gradativo. Você vai passar por um obstáculo maior, mas você cada vez descobre: puxa vida, eu não sabia que eu podia dar conta disso. Você pode. Você pode. Você pode dar conta disso e de muito mais. Posso todas as coisas, outro versículo, naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Eu posso passar por um vale? Posso. Eu posso enfrentar uma tempestade? Posso. Eu posso enfrentar lutas emocionais? Posso. Eu posso enfrentar o que quiser, porque eu sei que com o meu Pai eu sou mais, outro versículo, que vencedora. Amém ou não amém? As provas não vêm para nos destruir. As provas não vêm para nos diminuir, vêm para promoção. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Pai e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Glória a Deus! Só vou saber se eu posso andar sobre as águas se Deus não abrir o mar. Então, cada prova nos leva a uma experiência diferente, extraordinária, maravilhosa, com a presença de Deus. E como que eu pego impulso para esse novo obstáculo? Olha para trás. Talvez lá atrás você ainda não havia conhecido a Jesus. Talvez lá atrás você ainda não tinha entregue a tua vida ao Senhor e nem tinha confiado nele, mas de quantas coisas Ele te livrou para que você estivesse aqui hoje. Mas de quantas coisas Ele te protegeu. Muitos de nós fomos protegidos dentro do ventre da mãe. Muitas pessoas nascem ao contrário daquilo que os pais estavam planejando. Mas Deus nos guardou, Deus nos protegeu, Deus nos trouxe até aqui. Outra coisa que eu aprendi, outro versículo que Deus pôs na minha vida como uma... Deixa eu deixar aqui a minha mensagem aqui. Deixa eu falar, comecei e gostei. Outro versículo que Deus trouxe para a minha vida,
e que marcou a minha vida e marca a minha vida. Salmo 23. Salmo 23, 1. Ele diz o quê? O Senhor é meu pastor. E não diz, no original ele não diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, no original é mais poderoso. No original hebraico diz assim: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Pode faltar amigos, pode faltar recurso, pode faltar direção, mas Ele não me faltará. E se Ele está comigo, quem será contra mim? E se Ele anda ao meu lado, do que eu temerei? Ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, eu não vou temer mais mal algum, porque o quê? Aquele que não me faltará está comigo. Aleluia! Está comigo. Às vezes as pessoas olham para mim e dizem: pastora, você sabe o que você tem que fazer amanhã? Não. Eu não sei. Qual é a estratégia? Qual a estratégia, Genilda? Qual a estratégia? A estratégia é a presença. A estratégia é a fé. A estratégia é a confiança naquele que me adotou e a certeza que eu não sou bastarda. Eu sou filha. Eu sou filha amada. Filha amada, extremamente mimada. E meu pai cuida de mim. Eu não tenho nenhuma dúvida. Por quê? Porque Ele é meu pai. E se Ele me permite passar por algum lugar, é porque Ele quer mostrar algo em mim que eu ainda não conhecia. Ele quer mostrar algo em mim que eu ainda não havia visto. Lembra que eu falo para vocês que a primeira cura divina que Deus manifestou através da minha vida, quem é que lembra? O que foi a primeira coisa que eu orei para ser curada? Hã? Quem lembra? Quem? Ninguém lembra? Berruga, da mão do Edmilson, esposo da Fabiola. Sabe, você não lembrava da berruga? Não. E aí o pastor estava pregando, né, ensinando sobre cura divina, e eu pregava muito sobre a libertação, o forte do meu ministério, mas cura, e eu ficava meio assim, e tipo, orar por uma dor de estômago, tudo bem, ninguém está vendo, né, se saiu alguma coisa do estômago, mas uma berruga era um nível maior de fé, né, porque a berruga estava na mão, todo mundo estava vendo a berruga, sim ou não? E tinha uma berruga aqui, sabe daquelas berrugas que vai fazendo outras berrugas? E tinha umas 5, 10 berrugas. E eu disse: Deus, vou subir de nível. Eu escutei o pastor falar que tudo é possível e eu agora quero orar e quero ver a glória de Deus. Olha aqui, eu tinha 20, quando eu comecei o ministério pastoral, eu tinha 23 anos. Com 23 anos eu era pastora titular de uma igreja. E construí uma igreja com 23 anos. Pé ceia, que vem cá. O que você tem nessa mão? Tua berruga. Pois eu vou orar e as berrugas vão cair. Orei e não aconteceu nada. Eu falei, em nome de Jesus, vai cair. No outro dia ele voltou. Pena que a tia G não está aqui, que a tia G estava lá, ela viu, não tinha nenhuma na mão. Sabe por quê? Porque existem coisas que Deus quer desatar na tua vida, que você vai ter que se apossar, tomar coragem e liberar a palavra.
Eu estava com muito medo que aquelas verrugas não caíssem. Era o primeiro milagre visível. Sim ou não? É na mão, todo mundo está vendo. É uma úlcera, ninguém vê. O cara melhorou, está curado. Mas ninguém viu a úlcera, mas a verruga cair era uma coisa extraordinária. Caiu a verruga. Então o que eu quero dizer para você? Você precisa entender que Ele está com você. E Ele não vai te faltar em momento e em circunstância nenhuma. E que tudo você pode, se tiver o quê? Fé. Fé para quê? Para pisar nas águas. Fé para quê? Para desatar o milagre. Quando você ora por um enfermo, você confia no teu intelecto que ele vai ser curado? Ou você precisa confiar na palavra de Deus? Não se trata de mim, se trata dele. O poder não está em mim, está nele. O que tem que estar em mim é a fé e a disponibilidade. Sabia que cada um de vocês que está sentado aqui pode sair por aí orando por verruga e as verrugas vão cair? Sabe que cada um de vocês que está aqui pode colocar a mão sobre o enfermo e ele pode ser curado de qualquer tipo de enfermidade? Cada um de vocês, porque nós somos o corpo de Cristo. O que precisamos entender é que aquilo que eu acredito não é aquilo que eu tenho decorado. Aquilo que eu acredito é aquilo que eu pratico. A fé de quem confia que Ele é o pastor que cuida e que Ele está presente. A fé que tem aquele que entrega a sua vida ao Senhor e confia nele, e Ele vai fazer todas as coisas. Esta fé, ela é manifesta e ela cresce como um músculo que você vai desenvolver numa academia. Eu vi a foto do Gudrun, magrelão. Esses dias depois, né? Foi você magrelão e você saradão. Quem viu o Gudrun? Aí eu magrelo, assim, ó. E daqui a pouco do outro lado. Tudo que você exercitar, cresce. E ele está todo musculoso, olha os bração dele lá. É, Evelino? Orgulho, tem um filho bonitão, musculoso. É? Mas ele era magrinho. Assim, ó. Minguadinho. Ninguém dava nada pro Gudrunzinho, coitadinho. O vento batia, levava ele. Olha lá, ó. Está se escondendo no banco lá. Mas hoje ele anda assim, ele já anda com o porte dele. Lá vai o Gudrun. É? Ele exercitou. Talvez você seja numa fé mirradinha, como o Gudrun com 14 anos. É? Mas ele decidiu. Eu vou exercitar esses músculos. E os músculos hoje estão visíveis. Exercite a tua fé. Você não precisa viver da fé de ninguém. Você precisa exercitar a tua fé, tomando posse e pisando em águas, ordenando vitórias, milagres, porque aí você olha para trás e lembra que você orou por uma verruga. E você diz, se Deus curou a verruga, eu vou orar por esse câncer no intestino. E já foi curado gente com câncer de intestino terminal. Mas se eu nunca tivesse ordenado que a verruga caísse, eu não teria ousadia para falar com o câncer. Quem está entendendo? Todos os versículos de Deus que Ele permitiu e deixou são promessas para nós. A Bíblia tem que se tornar nosso estilo de vida. Outro versículo. Esperei com paciência
pelo Senhor, Salmo 41, e ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor e tirou-me de um charco de lodo. Terminando com o Senhor é meu pastor e ele não me faltará, para depois entrar no esperei, que está junto ali. Ele não vai faltar. Ele vai te abençoar financeiramente. Pode faltar pessoas, pode faltar crédito, pode faltar recurso, pode faltar o que for, mas Ele é o dono do ouro, é o dono da prata, é a seu tempo. Se eu pisar nas águas, o que é pisar nas águas? Ofertar, dizimar, confiar, colocá-lo em primeiro lugar. Ele vai prover só o que eu necessito. Às vezes ele faz assim, dá o necessário, porque o extraordinário só chega na vida daquele que adora no necessário. Deus nos dá muitas vezes o limite. Deus nos dá muitas vezes o pouco. Sabe por quê? Porque o pouco, uma sementezinha de laranja, vai produzir quantas laranjas? Diz para mim. E por muitos anos, uma semente de laranja, que é desse tamanhinho aqui, se ela cumprir o seu propósito ao cair na terra, eu vou comer laranja por muitos anos, mas vai ser imediato a seu tempo. A mesma coisa somos nós. O Pai nos enviou. Nós somos, dentro de nós, vê se você consegue me entender. Dentro de nós, Deus colocou sementes que saem pela nossa boca. Na nossa boca, como diz Cash Luna, mora o milagre. Palavras curtas, cheias de fé, trazem à existência aquilo que o olho não viu e aquilo que o coração não sentiu. Então, quando nós estamos vivendo no limite da nossa fé, quando nós estamos vivendo no fim de uma colheita, quando você olha a terra no fim da colheita, e às vezes existem algumas colheitas que não dão certo. O agricultor passa por isso, não passa por isso? Às vezes ele planta a melhor semente, na melhor terra, faz a melhor adubação, mas de repente acontece um ciclone e leva toda aquela... sempre vai acontecer o dia mau na nossa vida. Sempre. Agora, quando você sabe que ele não te falta, lembra que ele está atrás, e sabe que sementes estão na tua boca, você fala com a terra. Não foi assim que Jacó fez? Abraão fez? Isaac fez? Abraão foi para uma terra que tinha terrão só, não tinha nada vivo. E Ló foi para uma terra muito maravilhosa. O que Abraão falou? Falou para a terra. Uma pequena palavra pode fazer um deserto florescer. Uma pequena palavra pode mudar. Por isso você precisa prestar atenção. Quando você libera a palavra, não mate a palavra com veneno. Não mate com veneno. Por quê? Porque toda palavra que sai é embasada na palavra de Deus, com fé, na boca de um filho, irá se cumprir.
vai se cumprir. Vai acontecer. Espere com paciência. Daqui a algum tempo, todos verão a fé, porque a fé se vê. Quem está entendendo o que eu estou falando? A fé é visível. No momento em que você está no deserto, no momento em que você está passando por um outro nível de crescimento, só vem o quê? Devastação, tristeza, mas você não está vendo isso. Você sabe que entregou a vida ao Senhor. Você olha para trás e disse, nada, Deus nunca me desamparou, Ele sempre está comigo, Ele nunca me faltou. Eu sei que a palavra da semeadura, da bênção de Deus está dentro da minha boca, e eu vou ordenar a palavra, e Deus vai fazer. Que está aí. Sabe o que a gente fica muitas vezes preocupado? A gente fica muitas vezes preocupado se vai faltar o que vai comer amanhã, se eu vou ter dinheiro para pagar o que eu devo para amanhã, quando a gente deveria ter outra preocupação. Acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Você já reparou que quando o dia mau chega na vida de um homem, na vida de uma mulher, o que mais é machucado é o nosso coração? Repararam isso? Os ataques ao nosso coração, as ofensas ao nosso coração, o abandono ao nosso coração, dói tanto, tanto. Injustiças, traições, acontece com vocês também? Parece que no pior momento da tua vida é que as piores batalhas e as piores lutas vêm, sim ou não? E mexem o quê? Com o nosso coração. E nós, em vez de nos preocuparmos em guardar o coração, a gente vai retrucar. Ou a gente vai viver ansioso com aquilo que a gente vai comer amanhã, ou como vai ser. Eu não sei como, mas o meu Pai vai fazer. Eu não preciso saber o como, quando eu sei quem está comigo. Quem está entendendo? Então, eu preciso exercitar a palavra de Deus e guardar o meu coração. Pergunta para mim, como pastora eu guardo o meu coração? Pergunta. Perdoando. Perdoe. Porque se você não perdoar, o teu coração terá outros habitantes. Mas se o teu coração estiver nele, se a palavra dele estiver no teu coração, e você estiver no coração dele, amando ele com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, se for preciso, ele transforma pão em pedra. Se for preciso, ele tira a água da rocha, mas ele não vai te faltar. A gente se esquece do coração e começa a deixar veneno brotar dentro do nosso coração. Eu estou esperando com paciência, mas já estou impaciente, eu já estou sendo atacado, as coisas não aconteceram como eu queria, todo mundo está falando de mim, e agora eu estou com raiva, eu não vou ficar mais aqui, eu não sei o que, eu não sei o que lá. Perdeu a batalha. Sabe pelo que Satanás peleja? Ele peleja pelo teu coração. Ele pegou o teu coração. As sementes que saem da sua boca vão gerar desgraça para você. Quem está entendendo? Guarda o teu coração. Limpo. Cheiroso. Eu sempre digo que quando vai chegar visita em casa, né, o nosso apóstolo vai vir,
semana que vem, e eu sei que tem um lugar no sítio que ele gosta muito. Ai, devastado por galhos de eucalipto. Mas, olha, montanhas de basura, né? O que nós estamos fazendo a semana inteira? Limpando. Porque alguém que eu amo gosta daquele lugar e ele vai para aquele lugar. Ele chega lá em casa e eu não quero que ele chegue lá e disse: que isso, hija? Que você passou? Que você passou acá? Não, papai, nada. Não, eu estou limpando o lugar que eu sei que ele gosta. Não, né? Eles colocaram fogo em outras coisas também. Esse aqui tocou fogo no sítio. E eu cheguei do mercado, ele estava glorioso, sentado no meio da fogueira, sentindo a presença e um pinheiro queimando assim, ó. Graças a Deus que nós salvamos o pinheiro. Né? E ele assim, nossa, final de tarde, eu estou sentindo a presença. Eu falei, você vai sentir a presença. Por que eu estou limpando? Porque alguém que eu amo gosta daquele lugar. Alguém que eu amo gosta do meu coração. Entendeu, Ana? Tem alguém que eu amo mais do que a todo mundo, acima de todas as coisas. E ele ama morar em mim. Aonde ele mora? No meu coração. E aí o que nós temos que fazer para que ele permaneça? Ah, Senhor, está sujo assim, cheio de raiva, cheio de ódio, mas se ajeita aí. Esse cantinho aqui, ó, é o cantinho dos meus filhos. Esses eu amo, fica aqui. Será que é assim? Você receberia Jesus em casa suja? Você colocaria qualquer louça na mesa? Por que você quer que ele permaneça num coração invejoso, ciumento, rancoroso? Ele não fica. Então faz o seguinte, se você ama Jesus, limpe o teu coração. Porque o teu coração é o lugar favorito de Jesus na terra. Você imaginou o apóstolo Mojica caminhando no meio daquela galhada lá? Do jeito que ia cair. Porque é um baixinho, mas é ajeitado. Ia se tropeçar no meio daquela galhada. Quem está entendendo? Acima de tudo, guarda o teu coração. E uma coisa que nós temos que... Mais um versículo que eu sempre levei em consideração. Gente, a medida com que você medir, é a medida que você será medido. Eu sempre tive uma família muito boa, e tenho uma família muito boa. Meus filhos são uma bênção. Minha casa é uma bênção. Qual a mãe sonha que um filho pode cometer um erro? Eu sonhei com isso, né, Celeste? Não, foi do jeito que eu imaginei. Eu sempre sonhei que ia fazer uma pataguada dessa aqui. Qual de vocês sonhou com isso? A gente sonha que eles vão ser grandes, sim ou não? Que eles vão ser maravilhosos, extraordinários, todos os nossos filhos. E desde muito pequena, eu sempre dizia assim, eu não sei o que vai acontecer com os meus filhos, eu não sei o que vai acontecer com os meus netos, eu não sei o que vai acontecer com meus bisnetos, eu não sei o que vai acontecer com a minha geração, mas eu sei que a palavra de Deus diz, bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão. Mais um conselho prático para a vida.
Pode aprontar o que quiser. Pode ter a coisa mais horrível do mundo diante dos meus olhos. Eu vou exortar e vou abraçar. E quando eu enfrentei turbulências com a ninhez, com a imaturidade dos meus filhos, eu encontrei muitos abraços. E ainda encontro, porque agora já tenho netos chegando na adolescência. E o tempo da maturidade de uma pessoa depende de uma para outra. Tem gente que com 18 anos é maduro. Tem gente que com 40 ainda parece que tem 15. Glória a Deus, o quê? Não é de aparência física, é de maturidade, não dê glória não. Vocês estão entendendo aí? Estão entendendo aí? Não olhe para a pessoa, no corpo dela, e diga, você é maduro porque você tem 30 anos. Ou você é imaturo porque você tem 15. Eu vi uma reportagem de uma menina, Jesus amado, que tristeza. Essa menina, ela no interior, e ela tinha 14 anos. E essa menina cuidava dos velhos, pregava evangelho, fazia culto com as crianças, grupos pequenos. Quem viu isso? E ela morreu num acidente de carro. Com 14 anos. 14 anos, ela marcou a cidade. E quando eu vejo os vídeos dela, até os dias de hoje, eu digo, meu Deus, eu não estou fazendo nada. Sim ou não? Na segunda, eu faço isso. Na terça, eu faço aquilo. Na quarta, eu faço aquele outro. E visito os velhinhos toda semana. E eu cuido das crianças. E eu faço culto na praça. E eu faço culto na rua. 14 anos. Era mais madura do que muita gente de 60. Então, aprenda na vida. Terminando minha palavra de hoje. A olhar para trás, lembrar do que Deus fez no passado. Aprenda na vida que se você entregou o teu caminho ao Senhor, é Ele que vai te guiar, é Ele que vai te levar, é Ele que vai te sustentar. Você não precisa saber como, você só precisa saber o quê. Eu sei o quê, mas não sei como. Mas eu sei aonde eu tenho que estar para chegar lá. Eu preciso manter o meu coração na presença. Porque se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes nas minhas palavras, pedirei tudo o que você quiser, e vos será dado. Guarda o teu coração. Espera com paciência. Não é porque você plantou uma semente de laranja que você vai comer laranja amanhã. Cultive com palavras de fé. Declare. Há uma semente na sua boca. E creia. Limpa o coração. Jesus Cristo habita nele. Não se trata de quem nos feriu. Não se trata de quem falou mal da gente. Não se trata das pessoas que nos traíram. Não se trata do namorado que te traiu com a tua amiga, ou do teu marido que foi embora e te abandonou. Não se trata disso. Se trata de quem é o teu coração. A quem pertence o teu coração? O meu tem dono. A nossa casa suja só uma vez por ano? A minha casa suja todo dia, gente de Deus, que tristeza. Verdade. A tua casa suja só no Natal? Não, eu acho que o Dom deve ser bagunceiro pela cara dele e a alegria de falar que a casa suja. Suja ou não suja? Todo dia suja a casa. Todo momento a gente tem que limpar a casa. O nosso coração só suja no Natal?
Só no Natal que suja o nosso coração. Nosso coração é sujo quando? Todo dia. Mas o que Jesus diz acerca da limpeza do coração? Que o sol não se ponha a sua ira. Significa o quê? Antes que termine o dia, limpe o teu coração. Quer saber de uma coisa? Às vezes a gente cai muito numa desgraça, porque a gente quer conhecer o coração dos outros. Eu não conheço direito nem o meu. Eu não sei nem ainda do que eu sou capaz. Cada dia que passa, Deus me faz ver algo novo na minha vida, ou me faz ver algo ruim que eu não percebia. Não é assim? Acontece só comigo ou acontece com você também? Você faz uma coisa há 30 anos, você acha que é a coisa mais linda do mundo, de repente o Espírito Santo te pega de madrugada. E você diz, o que eu estou fazendo? Sim ou não? Com quem já aconteceu isso? De algo que você achava normal, de repente se acordar e dizer assim, Deus amado, eu fiz isso, eu falei isso, eu agi assim, meu Deus, que vergonha. Sim ou não? Se a gente não conhece nem o coração da gente, quem é a gente para ser juiz do coração do outro, irmão? Se a gente não conhece nem o nosso coração, se a gente precisa do Espírito Santo para iluminar o nosso coração, como diz em Efésios, iluminados sejam os olhos do vosso coração. Eu vou passar minha vida toda tentando saber como é o coração do outro? Eu tenho que cuidar do meu coração. Cada um de nós tem que cuidar do nosso coração. E as nossas atitudes não fala de quem é o outro, revela quem é que está governando o nosso coração. As tuas escolhas não falam do outro, fala de você. Tuas palavras que saem da tua boca, elas vão sair segundo a limpeza, a pureza ou a sujeira que está no seu coração. Porque para os bons, outro versículo, tudo é bom, mas para o perverso, tudo é perverso. É assim ou não é? É desse jeito? Então vamos cuidar da gente, olha. Servir as pessoas. Jesus, ele nunca disse para a gente assim. A gente perde muito de crescer na fé. Porque a gente se decepciona. Meu Deus, lá no sítio, caramba, eu estou olhando o irmão lá, eu não consigo ver o defeito do irmão lá, porque aquele irmão lá, porque aquele outro lá, porque aquele outro de lá. Meu Deus do céu, eu escuto o dia inteiro isso. Eu vivo num lugar onde o dia inteiro as pessoas estão olhando o coração dos outros. Estou mentindo, Carlos? Estou mentindo, Natan? Johnny, eu estou mentindo? Rapaz, estou mentindo, Marcos? Não, eu não estou mentindo. Mas eles estão lá por quê? Porque eles têm problema no coração deles. Às vezes muito pior do que está no coração do outro. Mas se você acha que alguém muda por ser juiz do coração alheio? Nós não vamos mudar porque olhamos para o outro, porque esse aqui é assim, esse aquele lá é assim. Não. Jesus nunca disse para mim examinar o coração da Jasmine. Jesus nunca me mandou examinar o coração do Máximo, ou o coração da Dani, ou o coração do Johnny. Jesus disse, examinai o vosso. Vamos lá? Examine o teu coração. Como você vai saber como está teu coração? Quem sabe?
Como eu sei como está meu coração? Pelas palavras que saem da boca. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Deus é contigo. Todos nós um dia vamos ter o coração sujo. E vamos sujar mesmo, e vamos sujar o nosso coração todo dia, todo tempo. Mas decida limpá-lo para Jesus todos os fins de tarde.